de Deus, estamos mais uma vez aqui, juntinhos, encerrando mais essa semana. Nosso quadro, olhe para a cruz, o amor venceu, e hoje encerrando os 9 frutos do Espírito. Hoje vamos falar sobre domínio próprio, que se encontra em Provérbios capítulo 10, versículo 19, que nos diz o seguinte: no muito falar não falta transgressões, mas o que modera o sábio é prudente. Domínio próprio significa ter a capacidade de controlar a si mesmo e controlar seus desejos, sua ira, suas ações, sua língua e suas emoções. É através do domínio próprio. Nós temos que ter esse controle. Esse autocontrole nós temos que ter, cada um de nós, que é domínio próprio. Certa vez, quando foram prender Jesus no Getsemane, Pedro não teve esse domínio próprio. Ele foi, com a maior violência, cortou a orelha do soldado romano. Não teve domínio próprio naquele momento. E muitas vezes o que leva a pessoa a cometer certas coisas, certos crimes, é a falta de domínio próprio. Por exemplo, um pai que mata um filho, não é porque quer matar o filho, é falta de domínio próprio. A natureza do homem é uma natureza pecaminosa, realmente. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Cada um de nós temos que estar com esse domínio próprio. O exemplo de domínio próprio, a ira. Nós temos que encontrar a nossa ira, nós temos que encontrar nossas ações, o nosso modo de falar e as nossas emoções. Tudo isso nós temos que ter esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Você que é cristão, você que processa uma fé religiosa, não é ser religioso. Não. É ser de Cristo. Tem que ter esse domínio próprio. Os discípulos de Jesus tinham que ter esse domínio próprio. Pedro não teve naquele momento domínio próprio. Mas quando o Pentecoste, ali, estavam todos se reunidos no mesmo local, Pedro ali se encheu do Espírito Santo e Pedro agiu de outro jeito, Pedro agiu de outra maneira. Temos que estar com esse domínio próprio todos os dias. É difícil, às vezes alguém pode falar algo contra você e você ali, na sua defesa, retocar aquela ofensa. Mas não, nós temos que agir de outra maneira. Temos que estar com o nosso domínio próprio. Ana e Penina. Penina tinha filho. Ana não tinha. Todos os dias ali, Penina zombava de Ana. Ana, os meus filhos são os melhores. Os meus filhos são os mais bonitos. Os meus filhos são os mais inteligentes. Você não tem nenhum filho, Ana. E Ana aguentou ali. Ana teve um domínio próprio. Nós temos que ser como Ana, ter esse domínio próprio. Porque não foi fácil. Todos os dias que a mulher, Penina, caçoava de Ana. Temos que ter esse domínio próprio às vezes. Todos os dias nós temos que ter esse domínio próprio. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus fala, se alguém lhe bater na face, vire a outra. Você fica tão domínio próprio. Será que nós temos esse domínio próprio nos dias atuais? É meio difícil ter esse domínio próprio, mas não é impossível você não ter. Ter esse domínio próprio na sua vida não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente passa dos limites.
A emoção fala mais alto, a ira fala mais alto. A palavra, às vezes, que a gente fala pode afetar alguém, pode machucar alguém, né? Porque a palavra que vai, ela não volta mais. Por isso nós temos que ter esse domínio próprio, que Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Já falamos desde a semana passada sobre os frutos do Espírito. Falamos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E hoje encerremos com o domínio próprio. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Mas peça a Deus esse domínio próprio para suas decisões. Não agir como Pedro agiu naquele momento que foi prender Jesus. Que seja cheio do Espírito Santo cada dia mais. É difícil a gente conseguir isso nos dias atuais, nos dias de hoje, os dias que o mundo cada vez tem maldade, cada vez é mais violência. Você liga a TV, tá a violência aí. Mas temos a certeza e a convicção que o mesmo Jesus que estava com os discípulos é o mesmo Jesus de hoje. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que ficar pegados nesse Jesus. Vem tempestade, vem tribulações, vem angústia, como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Quem nos separa do amor de Cristo? Quem nos separa do amor de Deus? A tribulação, a fome, a nudez, a perseguição, o perigo. Paulo relata tudo. E Paulo fala lá no final: em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você pode passar por tudo que tem que passar, mas você já é um vencedor em Cristo Jesus, porque Ele te deu a vitória da cruz do Calvário. Jesus carregou a cruz, foi traído por apenas 30 moedas de prata. 30 moedas de prata ali. Judas fez uma negociação, uma propina na época, e ia dar informações, queria, o Império Romano queria um jeito ali para prender Jesus. E não tinha como ali. Mas aquelas 30 moedas de prata foi o preço que Judas traiu Jesus. Foi o preço que Jesus foi para a cruz. Todos pensavam que Jesus ia fracassar ali na cruz. Mas não. A cruz foi o pódio da vitória que Cristo nos deu. O atleta, quando ganha qualquer competição, uma corrida, tudo, o pessoal terá o primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar é o mais honroso. O primeiro lugar do pódio é aquele atleta que conseguiu vencer. Jesus conseguiu vencer a cruz. Jesus conseguiu vencer a morte. Jesus conseguiu vencer as dores. Jesus conseguiu vencer as nossas enfermidades. Jesus conseguiu vencer tudo por mim e por você na cruz do Calvário. Ele conseguiu vencer. E a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã, minha amiga. Podemos cair. Somos frágeis, somos pecadores, mas o Senhor nos levanta. O Senhor nos coloca de pé para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o último
Item dos frutos do Espírito. Domínio próprio. A conclusão. Deixe o Espírito transformar sua vida. Cresça nos frutos do Espírito. Cresça. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. E segunda-feira iremos passar outra palavra, outro estudo. Mas nunca desista. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nunca desista. A caminhada está difícil. A coisa está pesada. A tristeza está grande. A perseguição está vindo. Nunca desista de carregar a cruz. Porque Cristo nunca desistiu de você. Deus os abençoe ricamente. Todos vocês tenham um ótimo final de semana. Suas igrejas, ore por mim. Ore para Deus nos capacitar ainda mais no nosso ministério. A irmã Valda Silva, aquele abraço, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Está aí assistindo a nossa live. A todos vocês que compartilham depois, forte abraço, que Deus os abençoe ricamente. Estaremos de volta a partir de segunda-feira, nesse mesmo horário. Se a gente tiver algum compromisso, a gente vai passar o horário para frente, mais tarde um pouco. Se não, vai ser esse mesmo horário todos os dias, a partir das 18 horas. Nunca desista. Fique com todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.